Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião 2.0. As notícias vão ser analisadas pela Procuradora-Geral do município de Santos, a advogada Renata Reis, e pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes, que já foi secretário de Saúde de Guarujá e de Cubatão. A primeira notícia, ela se refere à falta de cidadania. É absurdo que em julho, no trabalho de desobstrução da rede de drenagem em Santos, em 25 bairros, tenham sido retiradas mais de 86,7 toneladas de resíduos sólidos. É verdade que uma parte é lama e uma parte é areia, mas a grande parte disso daí é garrafa PET, é copo plástico, é embalagem de tudo quanto é tipo, é sacola de supermercado, é caixa de remédio. É um absurdo que isso aconteça, Renata. Falta campanha de educação ambiental, porque as pessoas que fazem isso, elas também pagam as consequências disso. Porque a obstrução do sistema de drenagem, qual é o resultado disso? É alagamento depois, né, Renata? Exatamente. Boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Ai, desculpa. Eu faço a mesma coisa, Renata. Fique tranquila. Me deu um branco na hora. Eu estou muito contente de estar aqui mais uma vez, falando sobre essa desobstrução da nossa rede de drenagem. Infelizmente, além de ser algo que em peso, né, nos assusta, é muito triste dizer que não é algo tão esporádico assim. É algo que é feito rotineiramente pela prefeitura. Esse é um número que foi levantado do que foi feito em julho, e eu já vi, para quem tem a oportunidade de ver algumas imagens nas redes da prefeitura, do prefeito, dos secretários de serviços públicos, ver que é impressionante o que sai dali. Eu já vi em algumas oportunidades, algumas fotografias, parece peixe. Você olha assim de longe, aquele monte de objetos, aquilo ali parece peixe. Daí quando você vai ver de perto, tem de tudo, tem até colchão. Às vezes até colchão se retira da rede. Você imagina o estrago que isso traz para a população. A gente já tem uma situação geográfica que complica a situação, principalmente do pessoal da Zona Noroeste, porque a gente tem o problema das chuvas, aliado à questão da maré alta, que já influencia nas enchentes. E também tem essa questão da população que, infelizmente, descarta mal o lixo, não tem cuidado, principalmente com o chamado lixo limpo, né, o lixo reciclável, que poderia não só ser reaproveitado numa situação mais adequada de descarte, mas nas consequências que esse entupimento, que essa obstrução traz para a própria pessoa que faz isso. Então é uma questão, como você mesmo começou, Paulo, de cidadania. Campanhas existem e a gente sempre trabalha, né? Eu acredito que no mundo moderno não há mais quem não fale da necessidade de você fazer o descarte adequado de todo tipo de lixo, o lixo eletrônico. A gente tem todo um trabalho na prefeitura para se fazer isso. Tanto até isso já começa na escola, né? Ensinando as crianças como que você tem que cuidar do lixo para você ter um ambiente mais adequado para as pessoas. Agora, que falta cidadania, infelizmente falta. A gente, às vezes, se sente num verdadeiro retrocesso e é quase que inimaginável que esse tipo de situação ainda ocorra. Agora, Benjamin, boa tarde. Nas novas gerações, quem tem 15 anos, 20 anos, quem tem 10 anos, tem mais consciência ambiental do que quem tem 50, 60 hoje, não é? Eu vou brincar dizendo, quando eu chegar aos 50 anos eu te respondo. Mas não, eu acho que a gente tem algumas questões nessa notícia, que é uma notícia infelizmente corriqueira, Paulo, não é uma surpresa. A média mensal, eu estava procurando a prefeitura, é em torno de 70 quilos de lixo. 70 toneladas. Então, sempre os números comigo, isto não é o anormal. Mas há algumas camadas aqui. A primeira camada é dizer assim, nós vivemos em Santos, esse jornal é de Santos, pega em outras cidades. Santos é uma cidade atípica, Santos tem coleta diária de lixo.
não há um ponto da cidade onde não haja a coleta diária de lixo. Além disso, há uma coleta que pode ser 1 ou 2 vezes por semana de grandes objetos. O antigo projeto Catatreco, acho que ainda continua com o mesmo nome. Não há desculpa para este lixo de Santos chegar aos canais. Quando Paulo começa dizendo os custos disso, nós pagamos 2 vezes. Nós pagamos porque o canal polui a praia e pagamos porque mensalmente nós temos que limpar esta rede. Dinheiro este que poderia estar sendo utilizado na construção de uma escola, no aumento de um atendimento de saúde. A gente consome lixo demais. Eu acho que o que o Paulo me chama a atenção é, nós temos realmente uma consciência ecológica de dizer, olha, eu não preciso de tanta embalagem de plástico, eu posso reciclar, mas se você for em qualquer supermercado, e eu tenho este hábito, eu produzo diariamente na minha casa em torno de 50 a 100 litros de lixo, de resíduos, embalagens, plástico, papel. É um absurdo isso. A gente precisa repensar os nossos hábitos de consumo. Por último, eu quero também defender um pouco a população de Santos. Nem todo lixo é lixo da cidade de Santos. A Baía de Santos recebe resíduos do outro lado do estuário, da área do Guarujá, recebe resíduos da Vila dos Pescadores e da Vila dos Criadores. Nós somos um fundo de baía. Se a gente não pensar nessa região como um ecossistema interligado, a gente não vai mudar. E eu termino lembrando assim, ai que saudades, Renata e Paulo, se vocês me permitem a ironia, do tempo da pandemia que ficamos em casa. Nossas praias estavam limpas, as tartarugas voltaram a visitar Santos. O ser humano, às vezes, é um vírus que infecta o meio ambiente. A única saudade que a gente pode ter dos anos da pandemia, mas 2020, 2021 é essa mesmo, né? Porque foram anos bastante pesados aí para quase todo mundo. A Marinha Alerta já começou hoje em Santos, no litoral paulista, né? Santos, Praia Grande, São Vicente, São Sebastião e também no litoral gaúcho, um ciclone. Então, uma frente fria que chegou, que traz ventos de até 100 km por hora e a ressaca pode produzir ondas de até 3,5 metros. Então, é um dia para tomar mais cuidado, né, Renata? Hoje e amanhã. É verdade. Para quem trabalha, né, quem precisa do mar, quem precisa do vento do mar para trabalhar, tem que tomar um cuidado especial. Eu sou, por natureza, uma pessoa que tem um pouco de medo de vento. Eu, quando vejo ventania, eu nem gosto muito de sair. Eu acho que vai cair alguma coisa, moro num apartamento alto e tenho bastante medo de vento. Mas é importante que as pessoas estejam alertas, que as pessoas tomem cuidado, né? Para onde se abrigam, onde elas frequentam, praias, etc. E torcer para que aqui na nossa região a ressaca venha sem prejudicar muito o meio ambiente urbano e que os nossos bags lá na ponta da praia consigam, como vem conseguindo, segurar um pouco também a força dessas águas para evitar que a gente tenha aquelas catástrofes que a gente teve num passado não muito longe. O ponto em Santos em que a ressaca castiga mais a cidade, tradicionalmente é na ponta da praia, onde tem os ecobags hoje para proteger. São Vicente tem o Gonzaguinha, que é bastante castigado, né? Guarujá tem locais assim bastante castigados pela ressaca também. Praia Grande também, praticamente todas as cidades. Em Santos, na ponta da praia, vamos testar, se vier a ressaca, os ecobags de novo. Além da ponta da praia dessas regiões, a gente precisa lembrar que nós vivemos numa ilha a nível do mar. E a minha preocupação maior neste momento é com a Zona Noroeste, porque maré alta, a Zona Noroeste é abaixo do nível do mar, então a gente tem efeitos de enchentes, principalmente na nossa população entre Santos e São Vicente, que mora nas palafitas. Então a gente precisa crescer um olho um pouco nessa região também. A gente sabe que a Prefeitura nos últimos anos está mexendo na rede de drenagem da entrada da cidade. Isso deve melhorar um pouco. E como médico, eu preciso lembrar que assim, toda vez que a gente tem essas mudanças climáticas, mudanças barométricas da pressão, é muito comum, principalmente na nossa população mais idosa,
problemas respiratórios e problemas musculares, contrações musculares, dores e as bronquites, as crises de asmas. Então, o meio ambiente é um meio interligado. O que acontece no mar reflete na terra. Lembrando que na sexta-feira nós temos também uma lua azul, que deve ter com marés altas. Então, acende todos os radares. Só espero que não chova. Na Zona Noroeste, em alguns locais, principalmente nas ruas comerciais, os imóveis têm 3, 4 degraus, às vezes acima da linha da rua, e mesmo assim não consegue, de vez em quando, evitam a maior parte das enchentes de maré alta, então, mas nem sempre conseguem, mesmo com essa construção já prevendo essa possibilidade, nem sempre conseguem superar o alagamento, a inundação que vem da maré alta. Ô Paulo, juntando as duas notícias, eu circulo muito na Zona Noroeste, é triste de ver nesses dias o canal da Jovino de Melo repleto de pets, flutuantes, o lixo jogado lá. Então assim, que bom que a Prefeitura trabalha, mas vamos também ajudar. A Marinha do Brasil anunciou exercícios de tiro no arquipélago de Alcatrazes, no litoral de São Paulo. Houve protestos de ambientalistas e hoje a Marinha cancelou esses exercícios, Renata. A gente tem... Essas notícias, elas vêm e as pessoas que são diretamente afetadas hoje, né, principalmente com a rapidez das redes, elas conseguem se manifestar rapidamente e evitar isso. Eu não sei qual que era a intenção exatamente da Marinha para fazer esse exercício nesse momento, qual seria a necessidade disso, mas fato é que aqueles que se interessam pela não ocorrência do evento conseguiram se manifestar a tempo e evitar, né, pelo menos suspender num primeiro momento esse exercício. Teve gente que pediu aqui a presença da ativista sueca Greta Thunberg para os ativistas abraçarem o arquipélago, porque tem uma diversidade de fauna e de flora ali que não merece ser lugar de exercício de tiro, né? Eu vou me arriscar a ser corrigido pelo Paulo Schiff, porque ele sabe que de números eu não sou preciso. Nós temos um dos maiores litorais do mundo, alguns milhares de quilômetros, para não falar um número absurdo. Tem tanto lugar para a Marinha dar tiro, vai fazendo uma reserva ecológica. Eu não sou especialista em Marinha, eu acho que as Forças Armadas do Brasil, que desde a Guerra do Paraguai não enfrentam uma guerra doméstica, que desde a Segunda Guerra Mundial não participaram de nenhum grande evento de guerra, tem que se repensar um pouco a sua existência e sua necessidade. Cada vez mais tem que ser uma força armada cidadã no patrulhamento da costa contra os ataques a navios, cada vez menos uma marinha de guerra. Se mesmo assim, há lugares e há lugares, fazer em Alcatrazes é brincadeira. Teve sugestões para colocarem bonecos gigantes aí dos candidatos a presidente, né? Fazer exercício de tiro no boneco. Tem tudo quanto é tipo de sugestão. Agora, teve gente que também falou assim, deixa a Greta Thunberg no modo avião, né? A gente tem pessoas capacitadas e bastante atuantes na área de defesa do meio ambiente e do nosso ecossistema, que não precisa chamar a Greta, não. Acredito que a gente tem gente capacitada para fazer isso. Com todo o respeito. Só para defender a Greta, normalmente ela não viaja de avião para não fazer o gasto de carbono. Ela geralmente vem de barco ou de trem. Eu consultei aqui a extensão do litoral brasileiro, é de 7.491 quilômetros, quase 7.500 quilômetros de extensão o litoral brasileiro. Não precisa fazer exercício exatamente numa área de biodiversidade, né? Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quarta-feira, a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, e o médico Benjamin Rodrigues Lopes estão comentando as notícias, analisando as notícias com você. Uma dessas notícias é meio brincalhona, Renata, o Batmóvel. Primeiro o Benjamin explica, o Batmóvel
o Benjamin está ansioso para comentar essa notícia. O Batmóvel foi guinchado ontem em Santos. Será que foi ação da CET isso aí, Benjamin? Então, eu fui atrás disso, porque não é qualquer Batmóvel, é o Batmóvel do nosso tempo, Paulo. É aquele clássico da década de 60 e 70. Do meu tempo, não do seu, né? Eu vi esse filme também. Não, ele não foi guinchado. Na verdade, o Batmóvel participou de uma festa, numa feira geek, neste final de semana, e os promotores iam levar, acho que para o Rio de Janeiro. Então, eles chamaram alguém para fazer a remoção segura do Batmóvel. Provavelmente porque a carteira do motorista devia estar vencida. Não, mas ficou inusitado. Esse Batmóvel, ele não se locomove. Ele é uma réplica perfeita, mas ele não tem... Só não tem o motor, né? Não tem um motor. Então, ele é só para ser exibido, participar de exposições. Então, ele não tem propulsão própria, né? Então, ele tem que ser guinchado. Não é um guincho da CET, ele não estava estacionado regularmente, o Batman. Todo mundo pensou, o Batman parou ali, foi comer uma lasanha no Babo Américo, né? Ali em frente. E é uma cidade em que se multa tudo e a todos, então poderia ter sido multado, mas não é verdade. Essa semana a gente teve a instalação de mais 8 radares, né, na cidade. Mas o que me chamou a atenção nessa foto, vou ser bem sincera, desde que eu vi ontem, eu achei que a nossa cidade, como tá bonita essa foto. Se você observar ali, é Ana Costa, né? É Ana Costa. Ana Costa, eu achei que essa foto tá com um cenário tão bonito, a Santos está muito bonita nessa foto. Esse pedaço aí vai ficar mais bonito quando for concluído aquele prédio que ficou muito tempo parado na Luiz de Faria com a Ana Costa. Antigo Cine Indaiá, né? Vai ficar bem mais bonito quando concluir esse prédio. Tem uma notícia recorrente, a gente praticamente todas as semanas tem uma notícia desse tipo aqui, que é de 701 quilos de cocaína, foram localizados ontem no Porto de Santos, com a ajuda de um cão farejador numa carga de açúcar, que tinha como destino ou a Espanha, onde era escala, ou a França, onde era o destino final dessa carga, desse navio. A cocaína é embarcada por especialistas no Porto de Santos, muitas vezes foi em um container de açúcar, né? Muitas vezes os traficantes conseguem quebrar o lacre e tem um especialista que refaz o lacre depois de maneira perfeita, não dá para perceber que aconteceu essa invasão, né? Essa violação do lacre do container. Por que o Porto de Santos faz parte da Rota Internacional de Drogas? Porque embarca 150 milhões, quase 150 milhões de toneladas, embarca e desembarca, movimenta durante um ano. Então, é impossível fiscalizar com o equipamento e com os recursos humanos que a Polícia Federal e a Receita Federal têm, é impossível de fiscalizar isso tudo, né? Então, os traficantes é feito por amostragem de 10%, e dá até para fazer uma conta, né, Renata? Se apreende mais ou menos 20 toneladas por ano, aqui é porque 180 toneladas passam, né? Exatamente. A gente vem praticamente toda semana, a gente tem um item muito parecido, né, para a gente comentar aqui na nossa pauta, o que já por si demonstra que isso acontece corriqueiramente. O trabalho é feito realmente por amostragem, é impossível. A polícia não tem pernas, né? A Polícia Federal não tem mecanismos, estrutura e pessoal necessário para fazer uma fiscalização de todas as cargas que são embarcadas no Porto de Santos. Então, vocês trabalham ou por amostragem ou com denúncia. Normalmente, quando você tem algum tipo de denúncia, daí fica mais fácil a Polícia Federal fazer uma fiscalização direcionada e conseguir, né, dentro dessa operação, verificar a ocorrência do crime de tráfico. Agora, numa situação normal, a gente fica pensando realmente com a continuidade que isso acontece, da forma rotineira que isso acontece, me surpreende até a gente trabalhar com 10%, eu acho que deve ser muito mais do que isso. Eu não vou resistir ao trocadilho, assim, a polícia não tem a Deus que tem narizes, os narizes dos cães para farejar. Eu acho que a gente pode pensar isso de várias maneiras. Primeiro, assim, dando os parabéns à Polícia Federal, que conseguiu apreender os 700 quilos de cocaína.
Mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer é assim, por que a gente noticia toda semana algo parecido? Porque continua passando. Porque o interesse econômico é muito grande. Eu fiz uma pesquisa rápida, Paula, aqui no Google, para descobrir quanto vale o quilo da cocaína. Eu não tenho nem ideia disso. Esses valores de 2016, no atacado, o quilo está saindo por R$213 mil. Vezes 700, a gente consegue chegar a uma conta. Na Europa, o quilo já chega a bem mais, a $77 mil. É muito dinheiro. Esta quantidade que está sendo apreendida, ela não é significante para impedir o lucro astronômico dos traficantes. E só tem traficante porque tem consumidor. Existe uma demanda para isso. Há algum tempo a gente já disse que nós precisamos repensar a nossa política de combate ao tráfico de drogas. Nós estamos há 20, 25 anos com a política de repressão direta. E não funcionou, não tem dado certo. A gente aprende aqui, a gente prende, e a próxima notícia talvez seja algo parecido com isso, mas continuamos com as nossas cidades lotadas de dependentes químicos da droga, principalmente do crack, que é bem mais barato. Continuando tendo um tráfico internacional que se passa pelo Porto de Santos, chega até a sofisticação de construir submarinos do tráfico. Não está o certo que estamos fazendo. Nós estamos perdendo esta batalha. Acho que já está mais do que o momento, e a gente discute, o Paulo brincou com a Marinha fazer os tiros dos canhões dos candidatos. Tem que ser um ponto de pauta nesses próximos 60 dias, um pouco mais, um pouco menos, de uma eleição presidencial. Qual é a política que nós queremos para as drogas? Continuamos com essa política ultrapassada ou vamos inovar? Ou vamos radicalizar muito mais o combate às drogas? Acho que o cerne da questão é este. Se 700 foram presos, talvez 7 mil passaram. Tem um detalhe também, se você me permite, doutor. O que acontece é o seguinte, a gente fala muito aqui da nossa política de combate ao tráfico de drogas e entorpecentes, mas essa droga também, ainda que exista essa grande falha aqui nossa, né, pretérita e também da própria fiscalização, essa droga chega lá, né? Sim. E essa falha se repete nesse desembarque, porque do mesmo jeito que se apreende uma quantidade insignificante perto daquilo que passa, o quanto que se apreende do que passa lá, porque um negócio, o comércio só é rentável se ele atingir o seu consumidor. E se ele está indo para a Europa, ele chega lá nos portos e lá ele desembarca com uma certa tranquilidade, ao que parece, ou ainda que não haja tranquilidade, mas a gente sabe que passa, senão ele não saía daqui. As técnicas utilizadas são sofisticadas, né? Tem cocaína que é colocada com adesivo no casco do navio por mergulhadores. E a gente está falando em desembarque em país europeu, país de primeiro mundo, né? Que teria tecnologias até muito mais avançadas. Porque o dinheiro envolvido é muito grande. Se a gente... O Benjamin falou em $77 mil na Europa, né? No Brasil, o quilo da cocaína pasta base é na faixa de R$120 mil, é um pouco abaixo a cotação. Se você faz uma conta essa carga de 700 quilos a R$120 mil o quilo, dá o quê? Dá quase 100 milhões de reais, 90 milhões de reais, né? Então, numa carga, num ecobag, né? 90 milhões de reais. Então, a tecnologia, os profissionais que são envolvidos, são cooptados para trabalhar nisso, são pagos regiamente, né? Muito dinheiro envolvido. No começo desse século, final do século passado, as autoridades de segurança europeias diziam que Santos fazia parte da rota internacional do tráfico, porque a cocaína que é produzida na América do Sul, ela passa por Santos para ir para a Europa, porque aqui é mais fácil de esconder. E as autoridades brasileiras diziam que de jeito nenhum, que Santos não admitiam isso, né? Hoje ninguém tem nenhuma dúvida mais sobre isso, né? Nós temos um amigo... E a cocaína daqui, que passa por aqui, não é a que vai para os Estados Unidos. A dos Estados Unidos chega no México e é o poderosíssimo hoje cartel mexicano de
de tráfico que distribuía droga nos Estados Unidos. Nós temos um amigo em comum, um grande médico sanitarista, Fábio Mesquita, que na década de 80 e 90 já mostrava como a cocaína estava na nossa região por causa da epidemia do vírus HIV, epidemia da AIDS, que naquela época passava muito pela relação sexual, mas passava principalmente pelo compartilhamento das seringas para usar a droga injetável, a cocaína. Então, assim, os indicadores de AIDS, e Santos foi a capital mundial de AIDS, número de casos por habitantes, tinha uma associação direta com o uso de cocaína. Esse uso diminuiu ou quase zerou porque trocou-se a droga injetável pela droga fumável, que é o crack. O aspirável também, Sim. né? Porque também tinha o contágio, porque se usavam cédulas novas para fazer um canudinho e aspirar, né, pelo nariz a cocaína, e também gerava contágio isso. O que foi bom para a epidemia de AIDS que nós controlamos, mas gerou essa epidemia de crack, em que a gente tem cidades com uma população de mortos-vivos na cara das autoridades. Então, sim, essa história de não ter cocaína no Porto na década de 80 foi muito parecida no começo do ano 2000, quando as autoridades de segurança diziam que não havia crime organizado no estado de São Paulo. O partido do crime, né, o crime organizado, até 2006, quando houve aquela série de atentados, as autoridades paulistas não admitiam a presença do crime organizado em São Paulo. Falava-se que era só no Rio de Janeiro, né, que era o Comando Vermelho, né? Hoje também ninguém nega a organização do crime em São Paulo, mais poderosa até do que as organizações criminosas do Rio de Janeiro. Uma operação da polícia, agora a polícia continua trabalhando e a gente aqui no Opinião 2.0, a gente sempre procura destacar ações positivas da polícia. Ontem na Operação Diamante, aqui em 4 cidades, Bertioga, Peruíbe, Santos e Guarujá, foram 44 mandados de busca e apreensão, foram apreendidas joias, inclusive joias sofisticadas, muitos automóveis de luxo e foi preso um cúmplice, um comparsa do André do Rap, um dos mais poderosos traficantes do Brasil, que está solto por determinação, foragido, né? Por determinação do ministro do Supremo, ex-ministro Marco Aurélio de Mello, Benjamin. Na verdade, ele foi liberado e nunca mais se viu onde ele está. Então, assim, para mim, que sou médico, isso é um absurdo dos absurdos. Deve ter tido alguma autorização legal, uma justificativa, mas chama muito a atenção. Eu sei que a lei, ela é morta, ela é fria, o texto da lei, mas o juiz tem que ter o bom senso. Não dá para deixar uma pessoa dessa magnitude circulando. E aqui na nossa cidade, este comparsa deles, de alcunha Evoque, parece que havia uma enorme quantidade de imóveis, barcos e esmeraldas. Algo de em torno de 7 milhões que foi apreendido numa casa-cofre aqui na cidade de Santos. Pena que não me deram o endereço dessa casa-cofre. Deve ser muito estranho você descobrir que você está morando ao lado de uma casa-cofre. Não tem como comentar. A gente tem que elogiar que com todo esse poderio que o crime organizado tem hoje, ainda tenhamos agentes da Polícia Federal, juízes dispostos a arriscar a sua vida no combate deste crime organizado. Os policiais ficaram, inclusive, impressionados com a sofisticação de uma joia, uma corrente de ouro com uma reprodução da última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos. Tinha uma reprodução em ouro dessa última ceia. Eles gostam, né? Os traficantes, eles gostam bastante desses adornos feitos com ouro, justamente porque a grande maioria deles produz um império e não pode usufruir do que esse império. Então é uma vida, realmente uma escolha de vida até escravizante para aquilo que você produz. Isso acontece muito, a gente viu naquelas operações do Rio de Janeiro, quando
na favela, não lembro se era da Maré, qual delas, quando houve aquela operação que todos fugiam de lá, o que acontece é o seguinte, eles produzem dinheiro demais e não podem sair de lá. Então, eles disputam, na verdade, esses adornos feitos com ouro, com diamante, que é onde eles investem e podem circular apenas ali nas comunidades deles. No caso específico aqui do rapaz que foi preso, por ele ser um braço direito do André do Rap, por algum momento aí as operações do traficante, do mega traficante, elas vão ficar um pouco comprometidas, mas com certeza logo haverá aí alguém que o substitua e assuma essas funções, até que o próprio André venha a ser capturado, né? O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião desta quarta-feira, a Renata Reis, o Benjamin Rodrigues Lopes estão comentando as notícias com você. Uma notícia é que o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do alcance da lei de improbidade administrativa. Há dúvidas se vai ser retroativo ou não esse alcance. A lei, a nova lei da improbidade administrativa, um nome inadequado, poderia ser lei da impunidade administrativa, né, Renata? Não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Na verdade, é uma questão bastante complexa, porque nós temos critérios no nosso país da aplicação da lei no tempo, de acordo com a matéria que ela trata, né? A lei processual, a lei penal, e aí no caso da improbidade administrativa, embora ela traga algumas sanções, não são sanções penais, são sanções de natureza civil. E a nossa lei, ela tratava, a lei de improbidade anterior, ela era, por que as pessoas acham que a nova lei abranda a situação? Eu tenho uma visão, não tenho uma opinião totalmente formada ainda, preciso estudar mais a respeito dela, mas eu tenho uma visão que ela tornou um pouco mais justo o critério de definição do que é um ato de improbidade, porque ela passou, a nossa lei anterior, ela punia com as mesmas sanções de forma igual aquele que agia com dolo e aquele que agia com culpa. Então ela não fazia diferença entre o agente público corrupto e o agente público imprudente, negligente e até incompetente, aquele que erra. Os dois ficavam caracterizados nas mesmas sanções e nos mesmos dispositivos legais, independentemente de haver dolo ou não. O que a nova lei fez? Ela diferenciou essas categorias e trouxe a necessidade de ficar demonstrado que houve o dolo, na finalidade de realmente punir com as sanções mais severas aquele que é corrupto, que age dolosamente contra a lei em benefício próprio. Então, neste ponto está sendo discutido agora se vai retroagir a lei ou não para pegar os casos anteriores, e é uma discussão bastante interessante. Se eu tiver tempo para isso, eu gostaria muito de ver esse julgamento e de ouvir os votos dos ministros, porque é uma discussão que não existe uma solução rígida no direito. Ela tem que ser discutida de acordo com a situação de cada caso. E um outro ponto interessante que está sendo discutido também é que a nova lei, ela reduziu os prazos prescricionais. Quando ela reduz os prazos prescricionais, ela torna a necessidade de que ela, neste ponto, beneficia o corrupto, mas ela faz com que o judiciário, o Ministério Público sejam mais céleres na condução desses processos. E aí é que vem o grande problema, porque se ela retroagir, ela torna injusta em relação àquele que tem o dever de combater aquela ação, porque você é pego de surpresa. Você tinha, vou dar um exemplo, não sei, não é necessariamente com esse número, você tinha um prazo prescricional de 10 anos que passa a ser de 5, você pega os órgãos instituídos de surpresa numa situação que eles poderiam agir em 10 e agora
tem 5 anos. Então, neste ponto, eu entendo que a lei não deve retroagir. Mas em relação aos casos que ainda estão em julgamento, não os já transitados em julgado, aqueles que estão em julgamento, aproveitando-se toda a instrução processual, não se anula nada, as provas produzidas durante o processo e as ações, eu entendo que a questão do dolo e da culpa precisa de uma análise mais complexa e só o Supremo Tribunal Federal mesmo que seria capaz de dar. Agora, uma crítica, Renata, é que a presunção de dolo, ela tem como componente importante na nova lei o acusado assumir o dolo, não é? Depende, ele tem que assumir, não necessariamente, você tem como provar até indiretamente essa conduta dolosa, porque do contrário, realmente você não teria ninguém punido por improbidade administrativa. O dinheiro caiu na conta, eu não sei como caiu na minha conta. Como eu sou servidora pública, né, existem modalidades de dolo, né, até nas características do direito penal, mas eu como servidora pública, eu defendo muito essa questão da diferenciação do ato culposo e do ato doloso na improbidade administrativa, porque a gente tem que punir sim, a lei ela tem que ser rígida e ela tem que ser eficaz contra aquele que realmente faz o mau uso do dinheiro público, aquele que não conduz, né, a sua atividade pública da forma como deveria em benefício próprio, mas ela é muito cruel às vezes com aquele que trabalha corretamente e que por algum motivo pode vir a cometer um ato por incompetência ou mesmo por erro ou por desconhecimento. Então isso preocupa muito aquela pessoa de boa fé, porque aquela pessoa de boa fé, ela não se prepara para aquele ato como aquele que está de má fé, como aquele que é corrupto e que tem todo ali um mecanismo, um arsenal que ele prepara para cobrir esses atos. Normalmente aquele que age culposamente não sabia que ia fazê-lo dessa forma. Então eu como servidora, eu sou ordenadora de despesa, eu ajo sempre muito preocupada. Eu não assino nada sem olhar, eu procuro ter ali na Procuradoria-Geral, eu administro mais ou menos em torno de 100 servidores, né, entre Procuradoria Fiscal, Poupatempo, todo mundo, e a gente está ali nem sempre com o conhecimento perfeito do que essas 100 pessoas fazem. Então a gente tem que ter muito cuidado e a lei tem que punir aquele que realmente deseje cometer o ato ilícito, deseje tirar proveito do erário, mas ela tem que ter um certo cuidado com aquele que administra tudo isso de boa fé. Eu fico numa situação agora extremamente cautelar, porque em direito você tem a aula magna. Eu tive agora o magno comentário. A procuradora Renata foi brilhante. Então fica muito difícil não eu aumentar o comentário, mas às vezes discutir alguns pontos particulares. Neste momento eu sou servidor público, não tenho nenhum cargo de confiança, mas já exerci por 3 vezes cargos de responsabilidade. E o que a gente observa nos últimos anos é o que quem é corrupto continua sendo corrupto. Ao arrepio da lei, nós temos aqui no litoral casos escabrosos de desvios de grandes quantidades de dinheiro numa prefeitura muito próxima da gente. Mas quem não é corrupto se sente extremamente engessado. A gente tem uma lei de licitações que é muito difícil. Hoje, se eu quiser teoricamente, criar um novo projeto da saúde em Santos, eu não consigo implementar ele com menos de 2 anos. Porque eu vou fazer o projeto, vou discutir com o prefeito, vai para o Tribunal de Contas, não sei mais quem vai dar palpite, se tiver impacto ambiental, volta tudo. Há um engessamento na máquina pública. Eu não conheço um único ex-prefeito sem problemas judiciais. E não é por má fé, não é por dolo. É porque as leis são muito confusas. E a gente conversava em office momentos antes, tribunais mudam as suas competências. Pessoas que têm que julgar se o caso foi certo ou não, começam a discutir se deveria fazer de tal maneira. Não é a função. O gestor público honrado e inovador
Hoje, ele é compelido a pensar 2 vezes ou mais antes de fazer um projeto. O funcionário público com responsabilidade que mexa com dinheiro não dorme tranquilo se não ler linha após linha, vírgula após vírgula. Enquanto isso, o corrupto continua corrupto. Renata, assim, tem relação com essa lei, com essa nova lei, a notícia de que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, ex-procurador também, foram condenados pelo Tribunal de Contas da União a ressarcir a União por despesas que eles fizeram com viagens naquela época. É uma notícia estranha essa, né? Para mim é assustadora. Eu tenho as minhas ressalvas em relação pessoais, de opiniões pessoais em relação à Operação Lava Jato, em relação a algumas atuações do Dallagnol e do próprio antigo juiz Moro. O Rodrigo Janot, tem aquela frase de que enquanto estiver bambu tem flecha, né? Porque ele entrou com vários pedidos de impeachment do ex-presidente Michel Temer, né? Exato. Vários processos contra o Michel Temer. O que me assusta numa notícia dessa, eu vinha conversando aqui nos bastidores, doutor Benjamin, um pouco antes do programa começar, que é uma visão, vinha como procuradora, como servidora pública e das coisas que eu assisto acontecerem. O que eu vejo no Brasil hoje é que está se criando uma verdadeira confusão de atribuições e competências no nosso país. Então, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, com todo respeito à instituição do Ministério Público, mas como em toda instituição, em toda profissão e toda empresa tem bons e maus profissionais, o que eu vejo muito é um desvirtuamento dessas competências e dessas atribuições. Então, o Ministério Público, que muitas vezes tem o dever de fiscalizar a aplicação da lei, ele acaba entrando no mérito dos atos da administração e recomendando como deve ser feita uma gestão pública. Quando, na verdade, o papel do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos órgãos de controle é fiscalizar se os atos da administração, se as políticas públicas elas estão sendo desenvolvidas dentro da legalidade e sem desvios, se o dinheiro público está sendo aplicado corretamente nos limites da lei. Isso não transporta para esses órgãos o poder de decidir como as políticas públicas são desenvolvidas. Então, isso me assusta muito no Tribunal de Contas, porque eu vejo uma verdadeira, também com todo respeito ao presidente do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do TCU, mas eu vejo uma verdadeira ingerência nos atos da administração, que envolvem muito mérito. E isso eu estudei na época da faculdade e é algo que eu defendo muito no Poder Judiciário, nas minhas defesas, em todas as ações da Prefeitura, que eu entendo que os órgãos de controle estão ingerindo além da conta nos atos da administração. Eu defendo e eu tenho tido sempre bastante sucesso no Poder Judiciário, que é o princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas independentes, cada um com a sua esfera de atuação, cada um com a sua esfera de atribuição. A gente elege um prefeito para o prefeito decidir como que ele vai desenvolver determinada política, se ele vai aplicar determinado recurso numa reforma de um equipamento público na orla da praia, ou se ele vai fazer um equipamento público na zona noroeste. Mas é o prefeito, ele foi eleito para isso. Não cabe ao órgão de controle dizer na zona noroeste é melhor do que na praia, do que na orla da praia. Infelizmente, é assim que o nosso sistema constitucional funciona, ou felizmente, a gente tem as divisões de competência. Então, me assusta que venha o Tribunal de Contas da União dizer que aquele dinheiro não deveria ser gasto por isso ou por aquilo, que os procuradores da operação foram mal indicados, mal escolhidos, que deveriam ser todos de Curitiba e não de não sei da onde, que as viagens...
Então, assim, onde está o desvio? Onde está o uso irregular? Usaram o dinheiro público para participar de eventos que não têm a ver com a operação? Usaram o dinheiro público em festas, bebidas ou qualquer outro evento que denotasse que estava havendo um mau uso do dinheiro? Agora, ingerir no mérito do ato daquele órgão para dizer quem tem que ser indicado, quantas viagens precisam não fazer para aquela operação ser desenvolvida, eu acho que é uma ingerência que ultrapassa os limites das competências desses órgãos, na minha humilde opinião. Sobrou alguma coisa para você falar, Benjamin? Graças a Deus, não. Eu tenho uma política, eu tenho discordâncias sérias e profundas com a Operação Lava Jato. Mas também entendo que a doutora Renata chegou no ponto, no cerne da questão. Goste ou não goste, eles estavam trabalhando. Há algum fato realmente de um desvio importante? Acho que talvez o grande erro de Janot, Dallagnol e companhia foi esquecer que não precisava ter se tornado popstars. Quando eles foram para a frente das câmeras, quando eles faziam as revelações bombásticas, quando eles chegavam e vazavam as informações, eles abriram grandes flancos para que a roda da vida desse o grande giro. Eu sou um homem da história e o Paulo Schiff, que estava lá presente, lembra da Revolução Francesa, da política do terror. E todos os grandes revolucionários franceses acabaram sendo triturados pela própria esquema de terror que criaram. Janot e Dallagnol são duas peças na grande roda da história. O Opinião 2.0 chega ao final. A gente agradece a Renata Reis e ao Benjamin Rodrigues Lopes a participação como comentaristas, ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo antenada daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 tarde, depois da meia-noite, um pouco depois na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.